Então aproveitar esse tema que faz conexão tanto com o sono quanto com o sol, que é o ciclo circadiano, como a gente usa o sol para o nosso benefício? Tipo, tem toda a questão de vitamina D, e aí os bitcoinheiros falam até essa questão de que tomar sol nas bolas aumentaria a produção de testosterona, e sei lá, daí também uma pergunta de se adianta tomar a cápsula de vitamina D ou tipo ela não é bem absorvida pelo estômago, você precisa realmente nas células da pele, tipo produzir essa vitamina D ao tomar sol. Bom, então vamos lá. O sol, a gente precisa dele, né? Então, se a gente for ver evolutivamente, a gente cresceu se expondo, assim, toda a nossa espécie foi se expondo ao sol. Então, assim, a gente consegue captar essa energia e fazer enzimas no nosso corpo, sinalizadores, hormônios, que o mais importante, o mais conhecido é a vitamina D, tá? Então, além disso, a gente tem um monte de receptor de luz, a maioria deles estão nos olhos, mas a gente tem na pele também, né? Então, a gente percebe quando tem luz do sol e a gente usa isso de várias formas, né? O que a gente vê, que tem todo esse hype também da vitamina D que é interessante, é que quando você vê trabalho de saúde, os desfechos de saúde são sempre melhores em pessoas que têm vitamina D alta, né? E aí o que começou a se fazer foi repor vitamina D e deixar ela mais alta. E aí você não tem o mesmo desfecho quando você repõe e chega no mesmo nível de quem tem vitamina D alta naturalmente. Então, o que a gente veria? Que não é que a vitamina D que você tá lá do remédio provavelmente só é diferente. Não é isso. É que provavelmente a vitamina D ela é um marcador se você está tomando sol adequadamente, né? Porque ela tem um papel importante, a gente tem um monte de mecanismo e de entender como que ela é importante tanto para a parte de óssea, né, de calcificação, mas também imunológica, anti-inflamatória. Então, a vitamina D ela exerce um monte de mecanismo no corpo, funciona, talvez nem chamaria de vitamina, mas sim um hormônio que a gente produz, né? Só que não é só ela, né? Então, a gente sabe que assim, aparentemente o nosso corpo consegue captar um pouco da energia solar e isso influencia até no estresse oxidativo dentro da mitocôndria. O Sol ele tem vários tipos de onda, né? Então a gente vai desde infravermelho, as luzes que a gente vê visíveis, até UVA, UVB, e elas têm efeitos diferentes no nosso corpo também, né? Então a gente sabe que o Sol estimula um monte de fator metabólico no nosso corpo, né? E aí assim, às vezes a gente não sabe todo o mecanismo, mas a gente sabe que quem se expõe mais ao Sol diminui o risco de ter câncer, por exemplo, câncer de mama e câncer de cólon, né? E aí entra de novo naquela questão que a gente estava falando da orientação de protetor solar, né? Então, o que acontece? Quando você se queima muito no sol, e que aí, se a gente for voltar de novo para o cara que cresce no ambiente do sol, ele não vai ficar se queimando, né? Porque ele vai sempre gradativamente se expondo e adequando, ele não se queima, né? Então, a exposição, ela é crônica. Então, o corpo se adapta. E aí a gente tem, lógico, com uma exposição exacerbada, a gente tem um risco maior de ter alguns tipos de câncer de pele. Então, principalmente o basocelular, né, e o SEC. Só que esses tipos de câncer de pele, eles têm uma taxa de fatalidade muito baixa, que é, se eu não me engano, é algo em torno menos de 0,5% ao ano, para quem tem esse tipo de câncer. O melanoma, ele está associado com câncer de pele, principalmente para quem toma sol e se queima. Para quem toma bastante sol, ele é protetor, sem se queimar, né? Então a gente sabe que tipo, pessoas que estão expostas a sol, sei lá, uma tribo que toma sol todo dia, a taxa de melanoma é muito baixa. E aí a gente está o quê? O que a gente faz hoje como academia? A gente orienta as pessoas a não tomarem sol e passar protetor toda hora para evitar ter um tipo de câncer que tem uma fatalidade baixíssima, que poucas pessoas morrem por conta dele, só que a gente aumenta a chance de ter câncer que mata muito mais. Então, a fatalidade de ter câncer de cólon e câncer de mama, ela vai variar de 20 a 60%. Então, assim, a gente está trocando
diminuindo o risco de uma coisa que mata pouco para aumentar o risco de uma coisa que mata muito, né? Então, a gente sabe que o sol ele tem benefício imunológico, ele tem benefício para aumentar a produção de testosterona, aparentemente também. Então, assim, sol é bom. Primeiro começa, quando você evolutivamente e o corpo, você chega lá e se expõe ao sol, é gostoso, né? É tipo, você pega um cachorro, um gato, e aí começa a ver, ele fica lá deitando no sol um tempão, né? A gente gosta de deitar no sol. Então, isso já é uma pressão evolutiva de que isso é importante. Então, ele é importante para a gente regular nosso ciclo circadiano, que regula a parte de digestão, de alimentação, de atividade, a parte do dia que você está mais ativo ou não. Então, se acordar e olhar para o sol, vai ajudar você a começar a produzir cortisol e se sentir mais ativo. Você vê o sol se pondo e essa luz vermelha batendo no seu olho ajuda a entender que está entrando a noite, você vai se acalmar e aí depois que some a luz azul, você vai começar a produzir melatonina. Então isso ajuda você a ficar sincronizado com o ciclo circadiano e dormir melhor. Então assim, o benefício do sol vai bem além da vitamina D. Então eu acho que ela é um bom marcador se você está tomando sol adequadamente ou não. Agora, vale a pena suplementar vitamina D em cápsula? Eu acho que para quem se expõe ao sol, não precisa. Agora, para quem não consegue e não vai conseguir se expor e está com vitamina D baixa, talvez valha a pena manter essa vitamina D um pouco mais alta às custas de cápsula. Mas não dá para achar que vitamina D é sol em cápsula, tá? A gente tem muito mais benefício do sol. Tem até alguma coisa, eu nunca fui estudar a fundo isso, mas tem algumas formas de água, que a água quando recebe radiação solar, ela fica meio que easy e isso muda o jeito que ela entra na mitocôndria. Não sei o quanto isso tem implicação, mas eu acho que assim, a gente vai achar um monte de coisa que mostra que a gente precisa e a gente se beneficia de se expor ao sol. O que que é ruim e danoso? É você queimar a pele, né? Então, tente não se queimar. Como fazer isso? Vá se expondo gradualmente, aos poucos. A gente precisa de todas as ondas que tem, então não é que o sol da manhã é bom e o sol da hora do almoço e da tarde é ruim. Não, a gente precisa de todos esses tipos de exposição, né? Só que o sol da hora do almoço ele queima bem mais. Então, se você não está acostumado, quando você for se expor no sol na hora do almoço, faça em intervalos mais curtos, né? Então, você se expõe um pouquinho, sai um pouco, se expõe um pouquinho, sai um pouco. Então, assim, sol é essencial. A quantidade de benefício que tem é indescritível, né? É uma daquelas coisas que vale a pena. É difícil hoje, né? Porque a gente às vezes acorda, tem que sair correndo para ir trabalhar e vai para um ambiente fechado que fica com luz digital e quando volta às vezes já está escuro e você não consegue se expor. E a exposição tem que ser da maior parte do corpo que você conseguir, né? Então, não é ficar só com a mão de fora, o rosto de fora, você está expondo muito pouco e você não vai absorver tudo isso. Aí eu vou até chegar nessa parte do sol nas bolas aí, que é uma coisa... Talvez quem começou meio que falar disso foi o Dave Asprey, que é um biohacker, e aquele Carnívoros Aurelius fala bastante também, e isso pegou na comunidade de Bitcoin. Eu acho que assim, até fui dar uma olhadinha se tinha trabalho. Não tem trabalho científico forte embasando isso. Mas, assim, vai fazer mal? Provável que não, né? Então, a gente sempre se expôs ao sol. O sol tem um monte de benefício. Então, tomar sol na região perineal e nas genitálias, eu acho que não vai fazer mal. Tem que cuidar para não queimar. Então, é uma pele que você nunca expôs ao sol e, de repente, deixar lá um tempão, vai ficar queimada. Isso não é bom. Agora, assim, eu fui ver os trabalhos que eles citam, eu até dei uma olhadinha. Tinha um trabalho que parecia que uma exposição de radiação UV aumentava a produção de testosterona em ratos, se eu não me engano, né? E aumentava a espermogênese também. Isso comparando a exposição de luz só no peito ou no peito com genitálias também. Tinha um trabalho de mulheres com um problema grave de fertilidade japonesas que também eram expostas a alguns tipos de onda de luz e conseguiu melhorar um pouquinho a fertilidade. Então, com base de 2, 3 trabalhinhos assim, que não são muito fortes, extrapola para que tomar sol nas bolas é bom. Eu acho que assim,
o sol é fantástico, né? O sol é um negócio que não dá para não se expor. E o máximo possível de forma controlada, né? Sem se queimar. E aí, eu acho que sol nas bolas deve ser bom. Agora, não acho que é uma coisa, puta, não consigo e tal. Se você conseguir só ficar de sunga lá, já é legal. Eu, na minha casa, sempre que consigo ficar pelado no sol, eu fico. E aí eu tento expor todo o meu corpo ao sol, porque eu acho que tem benefício, né? Naturalmente a gente era assim, a gente se expunha, a gente ia andar pelado de vez em quando. Então, é um lugar que deveria receber sol de vez em quando. Mas não vejo que tenha embasamento científico para a gente recomendar, mas é aquela coisa, né? Não deve fazer mal. E eu acho que faz bem também.